A história da Sexta-feira 13 começa no distante ano de 1119, meus amigos. Mas ela começa, na realidade, um pouco mais atrás, começa lá no século VII, com a ascensão do islamismo. O que a gente tem com a ascensão do islamismo, né? Antes, no século VII, a gente do mundo ocidental, a gente está vivendo a baixa Idade Média, as invasões bárbaras já começaram, quem não vivia protegido nas muralhas da sua vila romana era abatido, e com isso o pessoal começou a produzir, ter sua vida somente intramuros, né? E nesse momento, intramuros, o que se tem? O início do feudalismo. Acabam-se as práticas comerciais, ninguém mais conversa com ninguém, os chefes dessas vilas romanas viram senhores feudais, começam a conversar uns com os outros, se proteger, fora os pequenos reinos. Com isso o islamismo começa a tomar conta, né? Al-Jazira al-Arab, né? A ilha dos árabes, começa a surgir no Oriente Médio ali, começa a tomar conta cada vez mais, porque eles são com práticas comerciais, o avanço do comércio, o avanço da ciência, o avanço da arquitetura, o avanço da arte, eles começam a tomar conta de tudo. E aí, com isso, cara, os cristãos já não podem mais ir a Jerusalém prestar seus préstimos a Cristo, rezar onde nasceu Jesus Cristo. E com isso, cara, em 1119, 500 anos depois aí, né, da ascensão do Islã, é criada a ordem pelo Payan. Payan morava na região da Champagne, lá na França, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. A Ordem dos Templários veio a ser chamado Ordem dos Templários por conta, né, dos defensores do Templo de Salomão. Ele juntou lá 8 amigos. Não, nós vamos virar segurança dos peregrinos. Os caras vão sair daqui, vão fazer os caminhos, né, até Jerusalém, nós vamos defender esses caras. Então eles faziam essa parte da defesa. Com isso, cara, bom, esses caras foram sagrados pelo Papa, tinham o aval do rei, acho que é o rei Balduino II, né, quando começa ser parte dessa ordem, tu tinha que ter um voto de pobreza e um voto de castidade. Então todo cara que entrava para a ordem deixava todos os seus bens para a ordem, que era vinculada à igreja, e, né, não podia se casar. E esses caras, fazendo a defesa de quem ia para Jerusalém, esses caras começaram a ganhar não só poder, não só respeito, porque eles estavam defendendo os ideais, né, cara, da sociedade ocidental de então. E eles começaram a ganhar também, cara, muito dinheiro. Por quê? Porque com o início das cruzadas, com esses ataques para tomar Jerusalém, começa o renascimento das rotas comerciais, né? O comércio começa a vincular novamente. Os caras chegam lá na Al Jazira, lá na Ilha dos Árabes. Pô, os caras descobrem o algodão, né, cara? Porra, algodão, bro. Tu entende que lá na Europa não tinha algodão ainda? Eles descobrem com os árabes, né? Além das especiarias para manutenção, para preservação das carnes, tal, né? Da alimentação. Os templários, caras, eles estão vinculados a essa renovação do comércio na Europa, e com isso, cara, esses caras começaram a ser muito bem pagos, ter muito dinheiro, ter muito mais poder, muito mais prestígio. Todo mundo na Europa quer fazer parte, porque, pô, esses caras estão defendendo os belos ideais tanto, cara, que a máxima, que rege a vida dos templários é a ordem de São Bernardo, né? Não é por nós, Deus, não é por nós, é pelo teu nome, é pelos princípios maiores, é pela árvore da vida, né? É acima do bem e do mal, tem a árvore do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal, e tem a árvore da vida, é pela árvore da vida, esses princípios acima de tudo. Porra, né? Ou seja, os princípios conservadores da sociedade. Não só religiosos em si, mas conservadores, né, cara? A união, o vínculo entre os homens, o respeito às relações sociais, o senso de comunidade, o senso de dever, o senso de honrar a geração anterior e preservar a... Os templários na Europa, eles estão indo muito bem, né, cara? Todo mundo tá apoiando cada vez mais, tá cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, com cada vez mais respeito social, por eles estar fazendo as coisas certas, né, o ideal certo. E isso aí, quando eles crescem demais, uma coisa é deixar acontecer um ou outro lá falando sozinho, né? No Congresso Nacional. Outra coisa é quando eles começam a ter mais poder, começam a ascender, ter mais respeito, ter mais apoio social. Aí o poder, o establishment da época não aceita. Não aceita. O que o rei francês Filipe IV faz? Não, olha só, cara, esses caras estão ricos demais, porque aí, inclusive, os templários já estavam emprestando dinheiros para as coroas, né? Os templários já estavam tendo créditos financeiros contra o rei, captou? E tendo cada vez mais poder, como eu estava dizendo para vocês. Não, cara, olha só, nós vamos ter que dar um jeito nesses caras. E aí que vem a história da Sexta-feira 13. A história da Sexta-feira 13 é
Sexta-feira 13 é o 13 de outubro de 1307, que é o fim da Ordem Templária. E como é que se dá o fim da Ordem Templária, cara? O rei, Filipe IV, já não aguenta mais, ele está devendo para os templários. Estão vendo que os caras estão tendo cada vez mais poder, que o povo está cada vez mais apoiando eles, né? Que eles são cada vez maiores, estão cada vez mais poderosos, cada vez mais ricos, cada vez mais instituindo a sua visão de mundo pelo país. Ele não aceita, ele é o establishment, né? O cara é o próprio rei. Não, parei. Vamos falar com Clemente II, que era o Papa de então. Vou falar com o Papa Clemente. E nós vamos ter que desfazer desses caras. Não vamos poder chegar ao Papa. É o seguinte, ó. Nós vamos ter que dar um fim nesses caras. Não, mas olha só, cara, os caras estão indo bem, estão defendendo os cristãos aqui. Não me interessa. Nós vamos fazer a seguinte história, ó. Eu vou acabar com a ordem dos templários e o dinheiro deles nós vamos dividir. Eu vou dar para a igreja, já que eles são... nós vamos dividir esse dinheiro. Esse dinheiro vai vir para a Inquisição. E aí a Inquisição vai dar metade do dinheiro para a igreja, já que os templários estão vinculados a vocês. E a metade fica para nós, né? Para o reino. E além de ficar para o reino, já não existiriam mais as dívidas do reino com os templários. Captou? E aí o que o Filipe faz? Ele manda, cara, cartas para todos os reinos, para todos os senhores feudais, aonde os templários tinham ação, aonde eles dormiam, onde ficavam as suas sedes, com uma ordem dizendo o seguinte, ó, só pode abrir na noite do dia 12 de outubro. Não pode abrir antes dela. E quando ele chega à noite do dia 12 de outubro, eles abrem as cartas, e a carta é para prender todos os templários e entregá-los à Inquisição, com o aval do Papa, com o aval do rei. E isso é feito, todos eles são presos na noite do dia 12 para o 13 de outubro. Dia 13 de outubro, todos os templários começam a ser presos pela Inquisição. Começam a ser torturados pela Inquisição. Começam a ser condenados pela Inquisição. Começam a ser executados pela Inquisição. E o combinado que o rei Filipe faz com o Papa Clemente é que ele ia aplicar o regimento canônico, que é o mais grave, era a pena de morte. E eles começam a executar os templários de todas as formas, ou fogo, ou prisão perpétua. E aí o chefe, o líder dos templários, que é o Demolé, o Demolé diz, eles colocam fogo no Demolé, né? E o Demolé ali, estão colocando fogo nele, e diz, vocês estão colocando fogo em mim, estão colocando fogo nos templários, mas Deus está vendo, e Deus vai punir todos vocês, porque é injusto o que vocês estão fazendo, é contra as regras, é loucura. A morte do Demolé, desse momento que ele diz isso, acontece exatamente numa sexta-feira 13. Sexta-feira 13 de outubro de 1307. É o dia do fim da Ordem Templária. E quando ele diz essas palavras, logo depois, o rei Filipe IV tem um AVC, morre. O Papa Clemente tem um infarto, morre. E aí a população se apavora. Vê a presença da justiça divina na ordem do Demolé, na ordem dos templários, e mostrando como o poder político e o poder religioso de traição à ordem, que era o establishment, tu entende? Esses dois poderes eram o establishment, lutando contra o certo, contra o correto, contra o que deveria ser feito, contra o que realmente deveria ser protegido. O establishment estava totalmente errado, eles eram o verdadeiro inimigo. Nesse momento que fica claro para a população que aqueles poderes constituídos desde sempre e há séculos secularam, que é o rei e a igreja, que era o establishment, eles estavam contra o que era verdadeiramente certo. Eles estavam contra o que realmente deveria ser feito. E pior, eles estavam contra quem realmente defendia os verdadeiros valores. Eles estavam dispostos a traições, estavam dispostos a torturar, estavam dispostos a ir contra a lei dos homens, estavam dispostos a ir contra a lei de Deus para ter seus ganhos pessoais. A loucura! A loucura! E desde então, desde esse dia, a sexta-feira 13, o dia da morte lá, do fim dos templários, com os caras botando fogo no Demolé, é tido como o dia do azar, o dia da má sorte. Sexta-feira 13 começa a ser visto como o dia do azar,
como um dia da má sorte, e não como um dia da traição da igreja, da traição do Estado a quem defendia os verdadeiros valores, a quem estava defendendo os valores cristãos de poder ir até o seu local sagrado e rezar as suas divindades. Porque quem sobrevive é o establishment. E eles mudam a narrativa. Começam a dizer que aquela ordem templária, os caras não eram vinculados à igreja. Os caras eram do mal. Os caras não eram bons assim. Os caras eram traidores. Eles tinham práticas inaceitáveis. De quem sobreviveu aos templários, que era a igreja traidora dos templários, que era o reino traidor dos templários, é que sobrevive. E eles começam a dizer, começam a vincular sexta-feira 13 é um dia pagão. Por quê? Porque estava atacando a igreja, estava atacando o reino. Começa a dizer que era um dia do mal, que não servia, que não prestava, que dava azar. Mas essa história que eu contei para vocês é a verdadeira história da sexta-feira 13. Tá? A história dos templários, que pouca gente conhece, né? Dos pobres cavaleiros, da ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Então é isso aí, meu. Assim começou a sexta-feira 13. Então é uma história política, uma história de traição por interesses, uma história de execuções, uma história de inquisição, uma história de não respeito às regras, uma história de não respeito à lei, uma história de escolher uma lei própria para julgar essas pessoas no processo. Escolher uma lei diferente da lei comum dos homens, escolher a lei canônica, que era a lei da igreja, para poder punir de maneira mais grave e ilegal os seus inimigos políticos. Os inimigos políticos. Aqueles que estavam lutando por valores que já não interessavam mais ao establishment. Tá, meus amigos? Eu acho que vai abrir os olhos de muita gente isso aí, tá?